Saudações, gente bonita. Mestre Leider falando. Na verdade, não. Mestre Leider compilando. Em 1919, acaba a Primeira Guerra Mundial. Aí vocês vão falar, não, Normando, acabou em novembro de 18. Não. Novembro de 18, os caras fazem um armistício. A guerra mesmo só acaba formalmente com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele tem uma cláusula que cria a Organização Internacional do Trabalho. Olha só que maluquice. Tratado que está botando paz na Europa, que está acabando com uma guerra mundial, a primeira grande guerra mundial. Para alguns historiadores não é a primeira guerra total, por causa das guerras napoleônicas e tal, o que seja. É a grande guerra. É a grande guerra da sociedade industrial, da sociedade de produção, da sociedade de massas. E aí, o tratado que está acabando com aquela guerra cria uma Organização Internacional do Trabalho para padronizar relações de trabalho civilizadas no mundo todo. Qual a lógica disso? Era uma resposta à Revolução Bolchevique, cara. Porque era o quê? Essa revolução não pode se espalhar para a Alemanha, porque senão ela se espalha para a França, da França ela se espalha para o Reino Unido, ela se espalha para o capitalismo todo, cara. Não, tem que segurar esses caras lá. Então vamos regrar, vamos dar os anéis para não perder os dedos. Quando acaba a União Soviética, em 1991, 4 anos depois, a Organização Mundial do Comércio faz uma proposta no sistema ONU de acabar com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E a lógica é exatamente a mesma. Ora, bolas. Acabou o perigo vermelho, cara. Acabou o cara lá que me assustava, etc e tal. Pra que eu vou regrar direito dos trabalhadores? Foi até uma surpresa, na minha análise, eu acompanhei muito esse debate na época, foi uma surpresa a OIT ter sobrevivido e ter respondido com uma declaração de direitos e princípios fundamentais em 1998. Mas isso é para dar medida do seguinte, você tem ali o neoliberalismo, que é uma outra era. Precisamos falar urgentemente o que está acontecendo na República Democrática do Congo. Um acontecimento que não recebe a cobertura necessária da mídia. A mídia não fala sobre isso. Por quê? Porque as crianças africanas, as crianças congolesas particularmente, não têm a importância que têm as crianças israelenses, as crianças ucranianas, as crianças palestinas. E isso, mais de 7 milhões de pessoas estão desalojadas, onde os idosos e as mulheres, e principalmente as crianças, vêm sofrendo diariamente com a fome, com as doenças, com falta de necessidades básicas de vida. Existem razões internas e regionais por trás do genocídio, mas elas são alimentadas pelas razões internacionais, ou melhor, pelo Ocidente através de empresas multinacionais. Será que você já ouviu falar sem Congo, sem telefones, sem Congo, sem tecnologia? É que a mídia não divulga nenhuma informação sobre a República Democrática do Congo, sobre as crianças africanas. Nós não devemos nos calar. Por isso, já compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Expulsar 2,2 milhões de palestinos de Gaza para anexar. Os caras calcularam o valor disso. Custaria entre 20 e 30 bilhões de dólares. Bilhões de dólares para Israel. Mandar todo mundo para o Egito. Isso é um crime, cara. E o genocídio eles estão cometendo. Por que você acha? Isso é uma teoria minha, tá? Tá. Por que você acha que os caras estão bombardeando tanto? Não sei. Pra destruir tudo. E aí vai chegar no fim das contas e falar assim, putz, não tem mais Gaza. Não é melhor vocês irem lá pro Egito? Lá no Egito tem 6 milhões de habitações vazias. A gente paga pra vocês. Olha como nós somos bonzinhos. Vamos lá pro Egito. Gaza aqui virou uma merda mesmo, tal. Vai embora. Porque isso é uma prática, não é uma teoria, na verdade, porque isso é uma prática. Israel sempre destrói infraestrutura. Destruir infraestrutura é uma maneira de tornar a vida dos palestinos insuportável. Tão insuportável ao ponto dos palestinos reagirem. E aí quando os palestinos reagem, ai meu Deus. Cara, toda a violência que a gente tá vendo, só tá acontecendo uma nova etapa dessa guerra, desse conflito e tal, pelo simples fato de que israelenses morreram dessa vez. Palestinos morrem todo dia na Palestina. Palestinos são humilhados todo dia na Palestina. Israel tem crianças presas. Crianças palestinas são presas. São torturadas de Israel. Eu vi, tá? Isso não é uma notícia, sabe? Não, eu vi num desses debates, alguém falou, não sei se foi a Mainara, se foi o Thiago, que a maioridade penal em Israel para os israelenses acho que é 18 ou 16 e para os palestinos é 12. Não sei se isso é verdade. Isso procede. Isso é pior, na verdade. Isso procede. E os palestinos, por exemplo, da Cisjordânia, eles são julgados por tribunais militares.
os israelenses, mesmo os colonos, ou seja, colonos que estão ali colonizando esse território da Cisjordânia, né, que não é território de Israel, é território ocupado militarmente, porque eles mandam um monte de colono para colonizar aquilo ali, justamente para tornar impossível a criação de um Estado palestino. Um palestino da Cisjordânia pegou ficou muito puto, pegou uma arma, bum, atirou no israelense. Ele vai ser julgado por um tribunal militar, cuja taxa de condenação é de 98%. Um israelense, um colono, que está num assentamento ilegal, ou seja, ele próprio é um colono ilegal de acordo com o direito internacional, ele não tem o direito de estar ali. Ele entra na casa de um palestino, mata um palestino. Ele vai ser julgado por um tribunal civil, a taxa de condenação é inferior a 3% de Quase crimes... proporcional, inversamente proporcional. É um absurdo. Aham. Entende? Não tem apartheid. Está posto o apartheid. Uma pessoa é julgada ela comete o mesmo crime pela mesma motivação. Vamos supor que a motivação seja disputa de terra, ódio da guerra de todas as histórias. Religioso. Cara, aliás, na verdade, eu acho que essa é fudida. Essa é fudida das leis de apartheid, pra ficar muito claro, assim, do que a gente tá falando. Existe uma lei em Israel que autoriza que certas habitações, né, conjuntos habitacionais e tudo mais, possam estabelecer comitês de admissão. O nome da lei é Lei dos Comitês de Admissão. O que essa lei diz? Então não é o Estado de Israel que está dizendo, mas o Estado de Israel permite que esses espaços comunitários de habitação criem esses comitês de admissão. Qual é o poder que esses comitês de admissão têm? De rejeitar uma pessoa de morar lá, a partir do critério que ela bem entender. Então, se eu tenho uma comunidade habitacional, vamos supor, aqui é um condomínio. E aí, vamos supor, junta você, seu vizinho, tudo mais, tal, vocês montam um comitê de admissão. E aí vocês falam assim, putz, aí eu vou bater na porta e falo assim, pô, cara, quero comprar uma casa aqui, quero alugar aqui e tal, não sei o que lá, posso morar? Aí o comitê de admissão fala assim, não, você é árabe, aqui a gente não aceita árabe, não. Pronto, eu não posso morar. Então, o Estado de Israel, por força de lei, autoriza que esses comitês de admissão rejeitem uma pessoa pela raça, pela etnia, pela religião dela. Olha que coisa mais absurda. E é lógico que isso não vale para os judeus, né? Então, assim, é uma loucura. É um nível de deturpação da realidade que algumas pessoas fazem por aqui, inclusive no Brasil, que é assustador, que é uma negação dos fatos, das leis que estão postas. Nós deixamos aqui a transcrição das palavras do camarada. A gente não concorda com algumas teses, como os Estados Unidos estão cercando o Irã por causa do lítio. Não, gente, por favor. O Irã é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, um dos maiores produtores mundiais de gás, certo? É petróleo e gás, que eles precisam desesperadamente. O lítio, em muitos casos, para, por exemplo, carro elétrico, pode ser substituído por sódio. O lítio é importante para equipamento eletrônico, certo? E o Brasil tem muito disso, a Argentina tem muito disso, o Chile, a Bolívia. Então a questão não é o lítio, não é o lítio. A questão é gás e petróleo mesmo. Mas é claro que o fato do Irã ter reservas imensas de lítio só coloca os BRICS ainda mais prevalentes na questão da energia, certo? Essa é a grande questão. É aí que está o poder dos BRICS+, certo? Dia 1º de janeiro, não vai demorar muito não. Daqui 1 mês e meio, o Irã entra para os BRICS. A Arábia Saudita entra, certo? Os Estados Unidos estão numa corrida contra o tempo, mas já perderam porque saíram tarde demais. E eu reitero outro ponto importante. Os Estados Unidos estão cercando o Irã com porta-aviões. E daí foi-se o tempo em que porta-aviões lentos, alvos gordos e lentos garantia o poder militar dos Estados Unidos. O mundo mudou. E parece que tem gente que ainda não reparou. E a questão é que não importa o que a mídia diga, principalmente a mídia do Ocidente, ela prega para convertidos. Presta atenção, se você é da turma que acha que os Estados Unidos é bonzinho, está levando democracia ao mundo por meio das suas guerras para livrar os países de ditaduras, etc., presta atenção que a história não é bem essa. Junte A com B com C e você vai entender o que está acontecendo. É isso aí. No aspecto militar, o que está acontecendo é o seguinte: os Estados Unidos perderam a supremacia tecnológica e perderam a primazia da Marinha, do Exército, já tinha perdido desde o Vietnã,
E também da aeronáutica, que ela não é capaz mais de deter a artilharia dos BRICS mais. Simples assim.